Essa é a montanha em que eu morava. No meu vilarejo, quase todas as famílias acreditavam no Senhor. Éramos como uma grande família. E os pastores eram os líderes dela. Quando uma família tinha um problema, eram os pastores que ajudavam a resolvê-lo. Naquela época, eu sabia muito pouco sobre o retorno do Senhor Jesus. Amém. Eu só ouvia os pastores, que diziam que contanto que doassem mais e perseverassem até o fim, as pessoas seriam arrebatadas para o reino dos céus quando o Senhor chegasse. Eu passava os dias dessa maneira. E a chegada do Senhor parecia muito distante. Entretanto, em 2021, algo inesperado aconteceu conosco, que acabou com a tranquilidade do vilarejo. Tenho boas notícias pra vocês. Boas notícias? Já vai começar, anda logo. Vem, vamos. Tchau! Tô surpresa que veio hoje. Eu tinha um tempo livre. Soube que vieram 2 pregadoras. Água, vamos lá. Vamos. Tio, vamos também. Tá bem. Oi, todos chegaram. Eileen, de onde vieram essas 2 irmãs? São as pregadoras que conheci pela internet. Eu as ouvi dar um sermão em outro vilarejo. Foi edificante. Então é melhor ouvirmos com atenção. Olá. Os humanos que Deus criou no início não tinham pecado. Depois de serem seduzidos por Satanás, começaram a se afastar de Deus. Satanás os corrompeu e, aos poucos, eles passaram a viver em pecado e viraram escravos de Satanás. A fim de salvá-los do poder de Satanás, depois de os guiar para fora do Egito, Deus emitiu leis para eles. Tais como: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Amém. E assim por diante. Certo, graças ao Senhor. Essas leis diziam às pessoas claramente o que elas podiam e não podiam fazer. Mostravam às pessoas que senda deveriam seguir e que regras observar. E lhes ensinavam o que era certo e o que era errado. Ao emitir essas leis, Deus também esclareceu às pessoas o que era pecado e quais ações eram pecaminosas. Com essas leis servindo como padrão, o comportamento das pessoas foi restringido e regulado o máximo possível. As pessoas não eram mais incivilizadas e ignorantes como eram no passado. E começaram a obedecer às leis, a chamar a Deus pelo nome de Jeová, a adorar a Jeová e a observar o sábado. Aqueles que violavam e não obedeciam às leis eram devidamente punidos. Deus também emitiu leis referentes à comida, vestuário, habitação e transporte das pessoas, tais como: de todo animal que tenha unha fendida e rumina, dele comereis. Semelhantemente, não passarás 2 vezes por tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Jeová, vosso Deus. Amém. Não arredondareis a cabeça cortando o cabelo, nem desfigurareis os cantos da vossa barba. Uau, isso é muito detalhado. Acho que existem mais de 600 dessas Existem leis. mesmo. No início, as pessoas eram ignorantes. São tantas. Se Deus não emitisse essas leis, elas não entenderiam as regras mais básicas.
Com a normatização das leis de Deus, a vida das pessoas não era mais uma bagunça. Em vez disso, elas tinham objetivos e um escopo claros. Sim. Enquanto viviam sob as leis que Deus emitiu, as pessoas passaram a se comportar melhor. E havia ordem no cotidiano da humanidade. Amém. A emissão dessas leis proveu às pessoas critérios claros para a moral social e lhes ensinou como viver. Sim. Essa humanidade não era mais aquela que Satanás tentou, corrompeu e escravizou e que não tinha capacidade de resistir a Satanás. Em vez disso, era uma humanidade que podia proativamente obedecer às leis de Deus, adorar a Deus, Jeová, e viver sob a lei de acordo com os métodos que Jeová havia lhe ensinado. Esse foi o primeiro estágio da obra de Deus no homem e a obra da Era da Lei. Eu sei. Essa é a obra da Era da Lei. A obra da Era da Lei? Eu nunca ouvi falar. Eu já ouvi essas coisas. Elas estão na Bíblia. Então foi o primeiro estágio da obra de Deus no homem. A obra da Era da Lei regulava o comportamento das pessoas, trazendo ordem ao seu cotidiano. Porém, elas ainda não haviam se livrado do pecado. Assim, movidas por sua natureza pecaminosa, as pessoas sempre violavam as leis. E por elas, sempre eram condenadas. Elas viviam em perigo constante de condenação à morte pelas leis de Deus. E a humanidade enfrentava o risco de ser destruída. Essa humanidade, além de não conseguir continuar a viver sob a lei de forma ordenada, enfrentava a realidade de ser arrebatada de novo e completamente escravizada por Satanás. E com base nas necessidades da humanidade, Deus decidiu salvar as pessoas do pecado e permitir que se livrassem totalmente da prisão do pecado e não enfrentassem o risco de ser escravizadas por Satanás. Portanto, Deus se revestiu de carne e veio em meio à humanidade pela primeira vez e foi crucificado nessa forma carnal em vez da humanidade, como oferta pelo pecado do homem, salvando a humanidade da cruz, ou seja, do pecado. Desde então, as pessoas foram redimidas por Deus se tornar carne e agir como oferta pelo pecado para elas. Com os pecados perdoados, elas se qualificaram para vir diretamente a Deus e não foram mais acusadas ou escravizadas por Satanás. A partir desse momento, a humanidade ficou livre das leis de Deus e não mais corria o risco de ser condenada à morte por essas leis. Em vez disso, as pessoas foram redimidas pelo sangue do Senhor Jesus e também desfrutaram de graça abundante depois que seus pecados foram perdoados. Esse foi o segundo estágio da obra que Deus realizou após a Era da Lei. A obra da Era da Graça. Amém. Então o Senhor Jesus estava fazendo a obra da Era da Graça. Durante a Era da Graça, Deus veio e operou entre os homens na forma de um comum filho do homem. E ainda assim, as pessoas desfrutaram da graça abundante dele que não haviam experimentado durante a Era da Lei. Amém. Deus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Isso. Ele ressuscitou pessoas. Ajudou os paralíticos a andar. E ele curou os leprosos. Isso. Ajudou os cegos a enxergar e os mudos a falar. Curou as doenças de muitas pessoas. Isso mesmo. Naquela era, as pessoas desfrutavam de bênçãos, graça e proteção de Deus que não haviam experimentado antes. E por causa do sangue do Senhor Jesus, as pessoas não eram mais aprisionadas nem acusadas por seus pecados. Em vez disso, por causa da redenção de Deus, as pessoas podiam vir diante de Deus, encontrar Deus face a face, orar a Deus e invocá-lo. E não precisavam mais que os outros fossem seus intermediários. O relacionamento entre Deus e o homem ficou mais próximo. E os pecados do homem não eram mais um obstáculo para se aproximar de Deus. Com o sangue e a graça do Senhor Jesus, as pessoas estavam aptas para vir diante de Deus e seu relacionamento melhorou um pouco mais. Amém.
Graças ao Senhor. O amor do Senhor é tão grande. Isso mesmo, somos tão Graças ao abençoados. Senhor. Embora o Senhor Jesus tenha sido crucificado como oferta pelo pecado do homem, redimindo-o assim, o homem não se livrou de sua natureza pecaminosa. As pessoas ainda viviam sob os grilhões do pecado, podiam resistir a Deus e se rebelar contra ele. Então, embora tivessem desfrutado de muita graça de Deus e tido seus pecados perdoados, as pessoas ainda não sabiam como temer a Deus e evitar o mal, ou como seguir o caminho de Deus. Não importava o quanto parecessem ser piedosas, pacientes e amorosas, a raiz e a essência da resistência delas a Deus continuavam totalmente intactas. E lhes faltavam a senda e a capacidade de se livrar do pecado. Elas viviam num ciclo vicioso de pecar durante o dia e confessar os pecados à noite sem uma senda para seguir. As coisas eram assim mesmo. E pior do que isso, elas sabiam muito bem o que era pecado e o que era resistir e se rebelar contra Deus. Mas não conseguiam parar e passavam por um sofrimento indescritível. A raiz de todos esses problemas era sua natureza pecaminosa, isto é, eles eram causados pelos caracteres corruptos das pessoas. Para resolver a natureza pecaminosa, é necessário abordar seus caracteres corruptos. A maneira mais direta de lidar com os caracteres corruptos das pessoas é limpá-los. Quando as pessoas limpam e se livram de todos os caracteres corruptos, sua natureza pecaminosa é resolvida na raiz. Essa explicação é bastante clara. Então É claro que o problema da resistência e da rebelião contra Deus também é resolvido. Entendi. Eram esses os problemas que as pessoas encontravam na Era da Graça. E eram problemas que a humanidade precisava resolver. Pelas necessidades do homem, após a Era da Graça, Deus começou sua obra da próxima era. A próxima era? Como a obra dessa era visa resolver a natureza pecaminosa do homem e limpar seu caráter corrupto, o homem precisa que Deus realize um estágio adicional da obra. Este estágio da obra não se trata mais de emitir leis ou dar às pessoas graça abundante. É a obra de castigo e julgamento. E só esta obra pode livrar o homem de sua natureza pecaminosa, resolver a corrupção das pessoas e resolver pela raiz o problema das pessoas serem escravizadas por Satanás após se submeterem à sedução dele por ignorância. Só essa obra pode ganhar completamente o homem e concluir o plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus. A era dessa obra chama-se a Era do Reino. Então tem também uma era do reino. A obra de Deus está progredindo. Temos esperança de nos livrarmos do pecado. Sim. Esta era é um estágio da obra que sucede à Era da Lei e à Era da Graça. Portanto, o que a humanidade precisa não é de muitas leis e graça abundante, mas de várias verdades que vêm de Deus. Essas verdades incluem verdades de exposição e conhecimento da essência dos caracteres corruptos do homem, verdades sobre como as pessoas se submetem a Deus, sobre como as pessoas adoram a Deus, sobre como ser um ser criado adequado, sobre como evitar o mal, sobre como trilhar a senda certa na vida e assim por diante. A Palavra Manifesta em Carne é um livro que contém as verdades expressas por Deus na Era do Reino para salvar o homem de caracteres corruptos. As palavras de Deus são abundantes, são a verdade, são capazes de se tornar a vida de uma pessoa e podem guiar as pessoas para a senda certa. Amém. O livro é grossão. Este é o primeiro volume. Tem um segundo? Deve ter. Tem quantos volumes? Eu acho que são 6. Neste livro, Deus fala à humanidade por vários meios. Às vezes, quando fala, ele adota a postura da humanidade e às vezes adota uma postura divina. E outras vezes ele fala de uma perspectiva de terceira pessoa. Suas palavras incluem exortações, lembretes, avisos e palavras de conforto. É
Claro que também há palavras de reprovação, exposição, castigo e julgamento, condenação e afins. Seja qual for a maneira que Deus usa para falar com o homem, Deus está suprindo a verdade, o caminho e a vida ao homem por seus próprios meios. Amém. Amém. Essas palavras que Deus está expressando agora cumprem as palavras ditas pelo Senhor Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. E também cumprem a profecia do livro do Apocalipse. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Esse livro é tão precioso. Isso fala sobre o plano de gerenciamento de Deus. São mistérios. Quer dizer que há 3 estágios na obra de Deus. Eu nunca ouvi isso antes. Agora todas as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso estão publicadas na internet. Pastor Chen, vocês vieram. Irmão, Entrem. por que os pastores vieram de repente? É por causa da Eileen. O piso está molhado. Tomem cuidado. Nossa, aqui tem um vazamento. Por que o Niwan não consertou? Ele ainda está no exército. Só volta no mês que vem. Aqui, me dê o bebê. Eileen, eu não lhe disse para não ouvir sermões de desconhecidos? Por que você não me ouviu? E por que reuniu todos para ouvir a pregação de pessoas de fora? Pastor Tien, um tempo atrás, vi uma pessoa testificando na internet que o Senhor retornou. Que Ele é Deus Todo-Poderoso e que expressa a verdade para salvar o homem. Então eu quis muito ouvir. Aqui, vejam. Nos últimos dias, li algumas das palavras de Deus Todo-Poderoso e entendi que há 3 estágios da obra de Deus para a salvação da humanidade. Ao acreditarmos no Senhor Jesus, nossos pecados são perdoados. Mas precisamos aceitar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias para sermos libertados do pecado. Deus Todo-Poderoso explicou com clareza a senda para resolver o pecado. Quanto mais eu leio, mais meu coração se ilumina. Nenhum humano poderia falar isso. Pastor Tien, o senhor deveria ler as palavras e investigar também. Se ele for mesmo o Senhor retornado, não vamos estar recebendo o Senhor? O Senhor retornou? Cadê o Senhor? Por que não consigo vê-lo? Pois é. Nós pregamos todos os dias. Se o Senhor tivesse retornado, nós não saberíamos disso? Como nenhum pastor e presbítero do mundo religioso sabe disso. Pois é. Vocês são de estatura pequena e foram desorientados. Quando o Senhor retornar, com certeza nós saberemos primeiro. Ele só retornará quando dissermos que ele retornou. Isso. Certo. Quando o Senhor vier, ele revelará isso primeiro aos pastores. Pastor Tien, sobre quem saberá primeiro, quando o Senhor voltar, eu não entendo bem. E não ouso dar um veredito. Mas vale muito a pena buscar e investigar as palavras de Deus Todo-Poderoso. O Senhor não deveria ler as palavras dele primeiro e ver se elas vêm de Deus e depois tomar uma decisão? Não há necessidade. Você não devia acreditar no que eles pregam. Você já se esqueceu do que a Bíblia diz? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não lhe deis crédito, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, desorientariam até os escolhidos. Amém. Essas palavras do Senhor são cristalinas. Se alguém disser, olha, aqui está o Cristo, ou está ali, não devemos acreditar. Todos esses são falsos cristos e falsos profetas. Eileen, o que o pastor Tien diz está de acordo com a Bíblia. E lembre-se,
Os proclamados como o Senhor retornado são falsos cristos, tentando desorientar as pessoas. Eles dizem que o Senhor Jesus retornou. Com certeza, isso é falso. Por que investigaríamos isso? Por quê? Hoje tem muitas pessoas pregando heresias e caminhos falsos. Vocês têm estatura pequena e não entendem a Bíblia. Tem certeza de que não serão desorientados? Vocês não entendem a verdade e não têm discernimento. Vocês poderiam ficar sem nós, pastores e presbíteros, checando tudo? É isso mesmo. Se acreditar num falso Cristo, você será abandonada e eliminada pelo Senhor e perderá para sempre a chance de entrar no reino dos céus. Há uma base bíblica para o que os pastores disseram. É fato que surgirão falsos cristos nos últimos dias para desorientar as pessoas. Os pastores acreditam em Deus há mais tempo e entendem mais do que eu. Certeza que o mais correto é ouvi-los. O que a humanidade precisa não é de muitas leis e graça abundante, mas de várias verdades que vêm de Deus. A palavra manifesta em carne é um livro que contém as verdades expressas por Deus na era do reino para salvar o homem de caracteres corruptos. Elas são capazes de se tornar a vida de uma pessoa e podem guiar as pessoas para a senda certa. Realmente há luz na comunhão dos membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Se Deus não aparecesse e não operasse, quem poderia comunicar tão claramente a obra de Deus de salvar o homem? Recentemente, os pastores disseram que aparecerão falsos cristos nos últimos dias e nos mandaram parar de investigar. Também estou confusa e tenho medo de ser desorientada. Eu não sei distinguir os falsos cristos do verdadeiro Cristo. Se quiser evitar ser desorientada, a chave é conhecer Cristo. Se souber quem é o verdadeiro Cristo, vai temer ser desorientada? Não, Pois é. É como ir a uma clínica ver um médico e lá tem 10 pessoas de jaleco branco com um estetoscópio. Qual delas é o verdadeiro médico? Temos que ver quem pode tratar as doenças. Isso. Na superfície, Cristo parece normal, igual a qualquer pessoa. Como podemos reconhecê-lo? A chave é olhar para a sua essência. O Senhor Jesus disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." A essência de Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Para conhecer Cristo, precisamos captar este princípio fundamental. Só Cristo pode expressar a verdade para salvar o homem. A reunião já vai começar. Ler as palavras nos trará compreensão. Tá. Aquele que é Deus encarnado há de possuir a essência de Deus. E aquele que é Deus encarnado há de possuir a expressão de Deus. Uma vez que se torna carne, Deus há de levar a obra que intenciona fazer. E uma vez que Deus se torna carne, Ele há de expressar o que Ele é e deve ser capaz de trazer a verdade ao homem, de conceder-lhe vida e de lhe indicar o caminho. A carne que não contém a essência de Deus, decididamente não é o Deus encarnado. Disso não há dúvida. Se o homem pretende investigar se é a carne de Deus em pessoa, então deve corroborar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele profere. O que quer dizer que, para corroborar se é ou não a carne de Deus em pessoa, e se é ou não o verdadeiro caminho, é preciso discriminar com base em sua essência. E assim, ao determinar se é a carne de Deus encarnado, a chave está em sua essência, sua obra
suas declarações, seu caráter e muitos outros aspectos, em vez de na aparência exterior. Se o homem só examina a sua aparência exterior e, como resultado, ignora a sua essência, isso demonstra que o homem é inculto e ignorante. Amém. Amém. Após ler as palavras de Deus, todos entendem? Sim, com certeza. Na verdade, não é difícil distinguir os falsos cristos do verdadeiro. O segredo é ver se eles conseguem expressar a verdade e realizar a obra de Deus de salvar o homem. O Senhor Jesus indicou a senda para isso há muito tempo. Vamos lá, fale sobre isso. Fale. O Senhor Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso veio e expressou milhões de palavras. Cada uma dessas palavras é a verdade. Sim. E as coisas que elas cobrem são abundantes. Com certeza todos já leram algumas delas, não é? Eu li O Mistério da Encarnação, A Respeito da Bíblia, O Propósito de Gerenciar a Humanidade e... saber os 3 estágios da obra de Deus é a senda para conhecê-lo. Essas palavras revelam verdades. Outro dia li alguns capítulos das palavras de Deus na internet, acerca da prática da oração, sobre aquietar o coração perante Deus. E é importante estabelecer... É importante estabelecer um relacionamento normal com Deus. Certo. Essas palavras são tão novas. Sim. Elas falam com muitos detalhes, com muita clareza sobre sendas como o que é a verdadeira oração, como orar de acordo com as intenções de Deus e como se aproximar de Deus. Isso. Eu pratiquei de acordo com essas palavras e sinto que minha relação com Deus ficou mais íntima. Eu também senti isso. Eu também. Ninguém nunca foi capaz de explicar essas sendas com tantos detalhes ou com tanta clareza. As palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e o caminho. Amém. Isso. Graças a Deus. E então tem como amar a Deus, como se submeter a Deus, como temer a Deus e evitar o mal, Isso. como se livrar do caráter corrupto e escapar da influência sombria de Satanás. Deus Todo-Poderoso nos disse todas essas verdades de alcançar a salvação. Certo. Essas palavras Isso é tudo de que precisamos. Ele expressou as verdades sobre as pessoas crerem em Deus e alcançarem a salvação. Ele salvou as pessoas da corrupção e fez um grupo de vencedores. Graças a Deus. Quem poderia fazer uma obra tão grandiosa, senão o próprio Deus? Ninguém poderia fazer isso. Somente Deus poderia. Isso mesmo. Além de Deus, ninguém pode expressar a verdade. Amém. Agora vamos ler outra passagem. Vamos. Eu vou ler. Página 1462. Cada um lê um pouco. Tá. Deus tornado carne é chamado de Cristo. E assim, o Cristo que pode dar a verdade às pessoas é chamado de Deus. Não há nada de excessivo nisso. Pois ele possui a essência de Deus e possui o caráter de Deus e sabedoria em sua obra, que não podem ser alcançados pelo homem. Aqueles que chamam a si mesmos de Cristo, no entanto, não podem fazer a obra de Deus, são fraudes. Cristo não é meramente a manifestação de Deus na Terra, mas também a carne específica assumida por Deus, enquanto Ele realiza e conclui sua obra entre os homens. Essa carne não pode ser suplantada por qualquer homem, mas é uma carne capaz de suportar adequadamente a obra de Deus na Terra, de expressar o caráter de Deus, de representar bem a Deus e de fornecer vida ao homem. Cedo ou tarde, todos aqueles que personificam Cristo cairão, porque, embora aleguem ser Cristo, nada possuem da essência de Cristo. E assim eu digo que a autenticidade de Cristo não pode ser definida pelo homem, mas é respondida e decidida pelo próprio Deus. Amém. Amém. Elas são maravilhosas. Sentem mais clareza depois de ler as palavras de Deus? Sim. Cristo deve ser capaz de expressar a verdade e realizar a obra de salvar o homem. E por que os falsos cristos não podem expressar a verdade? Porque eles não são Deus. Porque a essência deles é a de diabos e satanases. E eles não podem expressar a verdade, nem salvar o homem da corrupção. Isso é certeza.
Sim. Verdade. Isso mesmo. Agora, falsos cristos apareceram em alguns países. Fizeram maravilhas e manifestações da obra dos espíritos malignos e alguns começaram a crer neles. Isso é ser desorientado. Na verdade, o Senhor Jesus deixou isso bem claro. Os falsos cristos usam principalmente grandes sinais e maravilhas para desorientar as pessoas. Essa é a característica mais óbvia dos falsos cristos. Isso mesmo. Agora que disse isso, eu me lembro. O Senhor Jesus disse: porque surgirão falsos cristos e profetas e farão grandes sinais e prodígios. Que, se possível, desorientariam até os escolhidos. Amém. Esses diabos não possuem a verdade. Só mostram sinais para desorientar as pessoas. Isso. É assim que distinguimos os falsos cristos do verdadeiro. Essa comunhão deixou isso bem claro. Certo. Essa comunhão parece tão clara. Recentemente, lemos muitas palavras de Deus Todo-Poderoso. Após ouvir sua comunhão, tenho mais clareza no coração. Temos. Agora tenho certeza de que, como Deus Todo-Poderoso expressou tantas verdades, Ele deve ser Deus aparecendo e operando. E o Senhor que retornou. Sim. Graças a Deus. Finalmente recebemos o Senhor. Graças ao Senhor. Irmãs, quando terão tempo para se reunir de novo? Venham à minha casa pregar o evangelho. Preguem para minha família também. Eu tenho pátio grande. Que tal você vir à minha casa? Vai ser ótimo. Nós que podemos receber o Senhor somos os mais abençoados. Amém. Graças ao Senhor. Graças a Deus Todo-Poderoso. O que está acontecendo? Os pastores estão com raiva. Eu os proibi de acreditar em Deus Todo-Poderoso para protegê-los. Por que vocês todos não me ouviram? Vocês são nossos filhos. Eu magoaria ou faria mal a vocês? Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus, obviamente, não são o mesmo Deus. Eles têm nomes diferentes. Pois é. Ao acreditar em Deus Todo-Poderoso, vocês não estão traindo o Senhor Jesus? Isso mesmo. Vocês estão confusos. Como podem crer no outro Deus? Vocês não têm discernimento. Vocês estão confusos? Como podem acreditar em outro Deus? Pastor Tien, quando conhecemos o pessoal da Igreja de Deus Todo-Poderoso, nós tínhamos muitas dúvidas. Sim. E tínhamos medo de ser desorientados. Mas ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendemos que Deus faz obras diferentes e escolhe nomes diferentes em cada época. Mas a essência dele não muda. Ele ainda é um espírito, um Deus. Isso mesmo, Está pastor escrito Tien. na Bíblia. É assim que as Eles coisas ainda são. tentam se justificar. Pois é. Um espírito, um só Deus. Pastores e colaboradores, pensem bem nisso. O Senhor Jesus e Deus Jeová não compartilham o mesmo nome. Então, ao acreditarmos no Senhor Jesus, estamos traindo Deus Jeová? Não. Da mesma forma, embora Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus não tenham o mesmo nome, eles são um só Deus. Certo. O livro do Apocalipse profetizou que Deus assumiria um nome novo nos últimos dias, o Todo-Poderoso. Há uma base bíblica para tudo isso. Verdade. Um nome novo. Sim, Existe uma base bíblica para isso. De fato, isso está no Eles têm razão. Como de repente eles entendem tanto? Isso, por crermos em Deus Todo-Poderoso, Fiquem recebemos quietos. o Senhor. Pertencemos ao mesmo vilarejo. Devemos estar unidos na nossa fé. Não podemos ter crenças diferentes. Nós somos pastores, seus líderes. Sim. Por não nos ouvir, não estão tentando criar sua própria denominação e ser independentes? Vocês todos também desejam se tornar pastores? Não acredito nisso. Eles desejam se Eu tornar acho pastores. que eles querem roubar o posto de pastores e levar outras pessoas com eles. Então eles até querem ser pastores. Mas que surpresa! Esse é o objetivo que vocês têm, afinal. Sem a nossa permissão, vocês querem ser independentes e até tomar o lugar dos pastores. Eles são arrogantes demais. Não é verdade. Pastor Tien, o senhor se equivocou. Nós nunca quisemos ser independentes. Pastor, antes o senhor sempre pregava que o senhor viria e nos levaria para o reino dos céus. Mas agora os grandes desastres já aconteceram. E nós não recebemos o Senhor. Muitas pessoas perderam a fé. E menos pessoas estão frequentando as congregações. Mesmo que frequentem, os jovens ficam olhando o celular e os idosos batendo papo. E poucas pessoas leem a Bíblia com seriedade.
nós sentimos que estamos nos afastando do Senhor. Pastor, as palavras de Deus Todo-Poderoso nos dão provisão espiritual. Sentimos que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Já chega! As palavras de Deus estão todas na Bíblia. Não há nenhuma fora da Bíblia. Isso, verdade. Qualquer coisa além da Bíblia Mesmo é que as heresia. palavras de Deus Todo-Poderoso sejam boas, não Nós creremos. só acreditamos no Senhor Jesus. Amém. Isso. Não devemos acreditar em outro Deus. Qualquer coisa além da Bíblia está errada. Já que não darão ouvidos à razão, eu não tenho mais nada a lhes dizer. Precisam tomar uma decisão agora. Marquem seu nome se vão parar de crer em Deus Todo-Poderoso. Se não, escrevam uma cruz. Se persistirem em acreditar em Deus Todo-Poderoso, vocês terão muitos problemas. No futuro, não faremos os arranjos para os casamentos, funerais e nascimentos das suas famílias. Nem a construção das suas casas. Façam sua escolha. Se os pastores não ajudarem, como lidaremos com as coisas que ocorrerem com as nossas famílias? Como puderam ofender os pastores? Isso é inadmissível. Não farão nada sem a ajuda dos pastores. Isso mesmo. Isso vai causar muitos problemas. Vocês conhecem os costumes do nosso vilarejo? Se nós não cuidarmos dos arranjos, nenhum dos moradores ajudará também. É mesmo. Para as famílias de vocês, será difícil fazer qualquer coisa. É melhor pensarem com cuidado. Façam logo a marca. Façam a coisa logo vai essa ficar feia marca. se vocês ofenderem Vocês irão os se pastores. arrepender. Primeiro, Aimin. O Aimin é o primeiro. Não sei o que ele vai escolher. É melhor ele fazer a marca. É mesmo. Esse cara é teimoso demais. Próxima, Olga. Muito bem. Isso aí. Se precisar de alguma ajuda, não hesite. Ainda somos uma família. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Isso. Próxima, Eileen. E Lin, sua família não planejava construir uma casa? E o Niuan está sempre fora de casa. Isso mesmo. Vai conseguir lidar com algum problema em casa sem os pastores? É. Eileen, seus 2 filhos ainda são pequenos. É melhor você pensar muito bem. É melhor me livrar deles por hora. Próxima, Yechuan. Eu já determinei que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Ao fazer uma marca, não estou negando a Deus? Espera aí. Como assim? O que ela fez? É melhor você pensar bem. Depois faça a sua escolha. Próxima, Anron. Os pastores se concentraram em cultivar a Anron. Você não pode desapontá-los. Pense bem antes de escolher. Muito bem. Vocês fizeram essa escolha.
Agora, estamos em sendas diferentes. Desde que eu vi o Evangelho de Deus Todo-Poderoso, o vilarejo não para de fofocar. Eu estou muito envergonhada. Mãe, Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Ao aceitar a obra dele, eu recebi o Senhor. Não me importa se Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Eu só sei que se quiser ter uma vida boa neste vilarejo, precisa ter uma boa relação com os pastores. Esse é o nosso costume. Durante esses anos, nunca vi ninguém que ousasse ir contra os pastores. Vocês realmente não têm noção da gravidade disso. Será que vocês, sozinhos, podem superar o vilarejo inteiro? Agora ouça o meu conselho. Peça desculpas aos pastores e volte para a igreja. Caso contrário, haverá problemas maiores. Seus filhos ainda são jovens. O que acontecerá com eles se algo der errado? Vamos. Tinham 2 pessoas me seguindo no caminho até aqui. Então eu desviei o caminho. Você conseguiu ver o rosto deles? Esses 2 devem ser do grupo de jovens. Do grupo de jovens? Sim. Eu soube que os pastores arranjaram pessoas para nos monitorar. Nos monitorar? Ei, alguns dias atrás passei na casa da minha prima. Quando eu saí pela porta, ela foi interrogada pelos pastores. Os pastores a proibiram de se aproximar de mim e investigar a obra de Deus Todo-Poderoso. Quem eles pensam que são? Eles estão se tratando como o Senhor. Querem controlar todo mundo. Estão passando dos limites. Teremos que ter mais cuidado com nossas reuniões. Temos que ter Se cuidado. formos pregar o evangelho, temos de despistá-los. Não consigo entender. Deus Todo-Poderoso expressou tantas verdades. Por que esses pastores e presbíteros não têm nenhum desejo de buscar? Por quê? Por que resistem a Deus Todo-Poderoso e pensam num jeito de nos impedir de aceitar o caminho verdadeiro? Por direito, como eles costumam ensinar os outros sobre a Bíblia, eles deveriam conhecer o Senhor. Deveriam. Por que eles continuam resistindo e condenando a chegada do Senhor e nos odeiam tanto por recebê-lo? Sim, isso também me confunde. Também não é verdade. Digam-me, na época, os fariseus estavam familiarizados com as leis da Bíblia e viajavam pela terra e mar para proclamar o nome de Jeová Deus. Eles realmente conheciam a Deus? Não. Se eles conhecessem a Deus, não teriam crucificado o Senhor Jesus. Não mesmo. Certo. Então, só porque os pastores e os presbíteros conhecem a Bíblia, pregam sermões, isso não significa que eles conhecem o Senhor. Esse é o jeito certo de ver as coisas. Quanto ao motivo da resistência deles ao retorno do Senhor, as palavras de Deus Todo-Poderoso têm a resposta. Vamos ler as palavras de Deus. Tá bom. Abram na página 1434. Vamos ler juntos. Vamos. Vocês desejam conhecer a raiz do motivo pelo qual os fariseus se opunham a Jesus? Desejam conhecer a essência dos fariseus? Eles estavam cheios de fantasias sobre o Messias. E mais, eles criam somente que o Messias viria, mas não buscavam a vida verdade. Assim, até hoje eles ainda aguardam o Messias, pois não têm conhecimento do caminho da vida e não sabem qual é o caminho da verdade. Como, dizem vocês, poderia um povo tão tolo, obstinado e ignorante, ganhar a bênção de Deus? Como poderiam contemplar o Messias? Ele se opunha a Jesus porque não conhecia a direção da obra do Espírito Santo, porque não conhecia o caminho da verdade do qual Jesus falava. E além disso, porque ele não entendia o Messias. E como nunca havia visto o Messias e nunca esteve na companhia dele, cometera
O erro de se agarrar ao mero nome do Messias enquanto se opunha à essência do Messias através de qualquer meio possível. Amém. Amém. Portanto, o pastor Tien e os outros cometeram o mesmo erro. Ao se apegarem ao nome do Senhor Jesus, mas resistirem a ele. Sim. Ei, nesse caso, eles são fariseus. Isso. O Senhor Jesus mostrou sinais e maravilhas e expressou tantas verdades. Mas os fariseus não o reconheceram como Deus e se apegaram ao nome do Messias. Exato. Os pastores e presbíteros de hoje são iguais. Deus Todo-Poderoso expressou tantas verdades e eles ainda se apegam ao nome do Senhor Jesus e não aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso. E acreditam que isso é ser leal ao Senhor Jesus. Na verdade, no coração, há muito tempo eles já deram o veredito de que o Senhor virá com nuvens. E que se não for desse jeito, não será o retorno do Senhor. É assim que eles são. É verdade. Se o Senhor aparecer por algum outro meio, se não estiver de acordo com as noções deles e for contra o veredito deles, eles nunca o reconhecerão nem aceitarão. Exato. E a atitude que eles adotam em relação ao retorno do Senhor para expressar tantas verdades é não ouvir, não ler, não investigar. Verdade. Eles não têm nem mesmo o menor coração de anseio e busca. Querem que Deus realize a obra conforme as noções deles. Eles apenas acreditam nas próprias noções. Como isso é crer em Deus? Exato. Onde está o Senhor? Por que não consigo vê-lo? Mesmo que as palavras de Deus Todo-Poderoso sejam boas, não creremos. As palavras de Deus estão todas na Bíblia. Não há nenhuma fora da Bíblia. Isso, verdade. Deus não tem lugar no coração deles. Pensando nas manifestações deles, nenhum é uma pessoa que honra a Deus como grande, nem tem um coração temente a Deus. Verdade. Além de não honrarem a Deus como grande, eles são descrentes. Exato. Os verdadeiros crentes não tratariam Deus assim. Exato. Sim. Eles não respeitam a aparição e a obra de Deus e as condenam sem se preocupar. Eles não são exatamente como os fariseus daquela época? Por natureza, eles são arrogantes, convencidos e desprezam a verdade e Deus. Exatamente. Isso mesmo. Não é verdade que eles condenam a Deus Todo-Poderoso tão loucamente? Porque se o povo escolhido de Deus e as ovelhas dele ouvirem as verdades expressas por Deus Todo-Poderoso, voltarem para a casa de Deus e seguirem Deus Todo-Poderoso, não vão mais ser controlados por eles, não farão ofertas a eles, não vão apoiá-los, admirá-los e segui-los. Por isso, eles ficaram com raiva. E começaram a odiar Deus Todo-Poderoso. Depois, sem escrúpulos, julgam e condenam a aparição e a obra de Deus Todo-Poderoso. Sim. E inventam rumores e palavras diabólicas para desorientar as pessoas. É mesmo. Há diferença entre essas manifestações e os fariseus resistirem ao Senhor Jesus naquela época? Não há diferença. Essa é a face real dos pastores e presbíteros. É mesmo. Eles são mesmo tão odiosos. Eles são os fariseus de hoje. São mesmo. Muitas pessoas se concentram só em ouvir os pastores, deixando que eles sejam os guardiões e assumam o controle na questão de receber o Senhor. Elas não se concentram em confiar em Deus e em se apresentar a Ele para buscar suas intenções. E não investigam nem discernem as palavras e a obra de Deus Todo-Poderoso. Elas confiam aos pastores as questões importantes como a destinação e a entrada no reino dos céus e deixam que eles decidam. Isso não é tolice. Isso não é uma manifestação das virgens tolas? Sim. É difícil dizer se esse tipo de pessoa pode ser salvo e entrar no reino dos céus. Realmente. O Senhor Jesus disse: se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Parece que as pessoas não podem confiar nos pastores quanto a entrar no reino dos céus. Certo. Se os pastores e os presbíteros estão cegos, não seremos levados para a cova? Como entraremos no reino dos céus? Seremos arruinados. Prejudicados. Os que seguem pastores cegos não entrarão no reino dos céus e serão condenados e abandonados por Deus. Cairão em desastres e serão punidos por Deus. Eles merecem ser punidos. De quem será a culpa? Eles fizeram por onde? Ninguém os força a crer nos pastores e presbíteros. Eles têm ouvidos e cérebro, mas não ouvem, não leem e não investigam. E ouvem o que os pastores e os presbíteros dizem. Estão só esperando para seguir os pastores e os presbíteros até o inferno. Isso cumpre as palavras da Bíblia. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E os tolos, por falta de entendimento, morrem. Amém.
Esse é o desfecho dos tolos. Isso mesmo. Isso mesmo. Verdade. No passado, eu tinha muita estima pelo pastor Tien. Achava que ele entendia a Bíblia. Outro dia, eu quase acreditei no que ele disse e não continuei investigando o caminho verdadeiro. Felizmente, as palavras de Deus me esclareceram e me guiaram, então não fui desorientada por ele. Graças a Deus. Agora estremeço, só de pensar nisso. Se eu perdesse minha chance de receber o Senhor, teria acreditado nele em vão. É mesmo. Se nos depararmos com questões que não entendemos, devemos orar mais e buscar mais a Deus. Exato. Não acreditarei no que os pastores dizem. Eles são todos fariseus. São. Não devemos mais ser limitados por esses pastores e presbíteros. Não devemos nos deixar limitar por ninguém. Isso mesmo. Deus Todo-Poderoso expressou tantas verdades, indicando-nos a senda da salvação. Finalmente, vemos a esperança de entrar no reino dos céus. Exatamente. Não podemos mais ter dúvidas. Devemos consolidar nossa fé e seguir Deus Todo-Poderoso. Amém. Se os pastores e os presbíteros nos perturbarem, não teremos mais medo. Porque temos discernimento. É assim. A comunhão de hoje deixou as coisas claras. Papai voltou. Ei, Chan, você cresceu. Você diz que tá bem. Mas tá tossindo há dias. Niwan, não dá pra esperar. Vamos ao hospital. Como isso aconteceu? Ilin, você fica aqui com as crianças. Eu vou. Pastor Tien, líder, soube que o Niwan está doente. Ele está morrendo no hospital. Os parentes deles nos procuraram muitas vezes. Querem que a gente vá orar por ele. Pastor Tien, devemos ir visitá-lo. Nós devemos aguardar a fruta amadurecer. Aí será o momento da colheita. Oi, mãe. Como tá o Niwan? Não fique triste assim. As pessoas não podem voltar à vida. Há muitos dias por vir. Temos que olhar para a frente. O Niwan ainda tá no hospital. Temos que trazê-lo de volta. A Ilin me avisou. O carro está pronto, mas temos que ter permissão dos pastores. Quanto tempo temos que esperar? O líder municipal e os pastores chegaram. Eles chegaram. Os pastores e o líder municipal chegaram. Olá, pastor Tien. Líder do município, pastores. Vocês vieram. Eu não sabia que os pulmões do Niwan estavam tão ruins. Ele faleceu tão novo. Agora a Ilin terá que cuidar dos filhos sozinha. Vai ser difícil. Pastor Tien, não podemos preparar o funeral do Niwan sem a sua ajuda. Você me colocou num dilema e tanto. Mas como assim? Há alguns dias, a Ilin começou a crer em Deus Todo-Poderoso. Não adiantava eu tentar persuadi-la, ela não voltava atrás. Ela até assinou o nome.
dizendo que não precisava da nossa ajuda para arranjos, para casamentos ou funerais. Ela não nos pediu ajuda. Então, como nós podemos ajudá-la? Não vamos nos envolver nos assuntos familiares da Eileen. Viemos aqui hoje só para tomar chá. Essa mulher é muito ousada. Como os casamentos e os funerais podem acontecer sem a ajuda dos pastores? Pastor Tien, a Eileen perdeu o marido tão nova. Ela está lamentável. O senhor deveria ajudá-la. Se o senhor não fizer os arranjos, não poderão enterrar o Niuan. Se quiserem a minha ajuda, é fácil. Faça a Eileen mudar a cruz que ela desenhou e prometer voltar à igreja e parar de crer em Deus Todo-Poderoso. Então ajudaremos com o enterro. Troque o sinal. Eileen, ouça o pastor Tien. Diga que estava errado e acabe com isso. Troque. Diga aos pastores que você estava errada. O enterro não pode ser adiado. Anda, troca. Ao acreditar em Deus Todo-Poderoso, eu recebi o Senhor. O que há de errado nisso? Eileen. Volte, vá descansar. Eu fico com o bebê. Troque já. Eileen. 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 Essa menina. Vou convencê-la. Por que estão indo embora? Essa mulher é tão teimosa. Por que ela não ouve os pastores? Será que ela consegue lidar com tudo sem a ajuda de ninguém? Não mesmo. Ela é tão arrogante. A Eileen não tem a menor consideração pelos pastores e pelo líder municipal. Se todos começarem a agir assim, será terrível. Escutem aqui. Daqui em diante não podem ouvir sermões descuidadamente. Só podem crer no Senhor Jesus. Não podem crer em outro Deus. Todo mundo aqui entendeu? Sim. Todos os outros ouvem os pastores. Por que ela insiste em crer em Deus Todo-Poderoso? Ela ofendeu os pastores e o líder municipal. Usaram o enterro para chantageá-la. Não estão esfregando sal nas feridas dela? Isso é tão Como crentes desprezível. no Senhor, devemos ouvir os Como pastores. uma pessoa inteligente pode fazer coisas tão confusas? Os pastores são os últimos que queremos ofender. Ande, troque o sinal. Troca a cruz. Já está tão tarde. Como você pode ser tão teimosa? Você tem que desistir. Peça desculpas. E eles nos ajudarão. Peça desculpas aos pastores. Troca a cruz. Eileen, não podemos ofender os pastores. Diga que estava errada. Enterre o Niuan e depois falamos disso. Se só crer em Deus Todo-Poderoso em seu coração no futuro, ninguém a impedirá, Eileen. Ande logo, peça desculpas. Admita que estava errada. Isso não é difícil. Por que insiste em dificultar? Por que não deixa ele ser enterrado? A Eileen já está de coração partido. Não a pressione ainda mais. O Niuan era bom pra você. Você não pode ceder um pouco por causa dele? Não pode. Você é tão egoísta. Não está decepcionando o Niuan? Vá. Admita seu erro. Tio. Isso é por não querer ouvir os pastores. Por isso eles não ajudam. Vá. Se o Niuan não puder ser enterrado, nenhum de nós perdoará você. Diga que estava errada. Diga a eles que estava errada. O Niuan precisa ser enterrado. Eileen, estamos dizendo isso para o seu próprio bem. Diga que estava errada e pare de crer em Deus Todo-Poderoso. E arranjaremos para que cuidem do enterro do seu marido agora. Ó Deus Todo-Poderoso, por favor, me dá fé.
e me ajuda a não ser constrangida por essas pessoas. Eu acredito que tu és o único Deus verdadeiro. Estou disposta a pôr esse problema em tuas mãos. Em cada passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, externamente ela parece consistir em interações entre pessoas, como se nascida de arranjos humanos ou de perturbação humana. Mas nos bastidores, cada passo da obra e tudo o que acontece é uma aposta feita por Satanás diante de Deus e requer que as pessoas permaneçam firmes em seu testemunho a Deus. Diga alguma coisa. Você quer que eu traia Deus, mas não posso. Vocês viram isso? É ele que insiste em crer em Deus Todo-Poderoso. Não nos recusamos a ajudar. De agora em diante, não deixem suas famílias perto dos crentes em Deus Todo-Poderoso. Se alguém crer em Deus Todo-Poderoso, toda a sua família será incriminada. Se precisarem fazer alguma coisa no futuro, nós não ajudaremos. Líder, pastores, tomarei a decisão por ela. Posso pedir desculpas a vocês no lugar dela? Ajudem-nos. Se eu descobrir que ela ainda crê em Deus Todo-Poderoso, eu a disciplinarei severamente. Não. Ela mesma é quem deve se desculpar. Então nos ajude. Por favor, nos ajude. Nos ajude. Niuan era tão jovem, é uma pena. Mãe. Tá bom, entendi. O que foi? Uns caras da unidade do Niuan vieram enterrá-lo. O carro já está a caminho. Graças a Deus. Vou dizer ao tio. Oh, Deus Todo-Poderoso. Obrigada. O pessoal da unidade de Niuan veio enterrá-lo. O carro já está a caminho. Ótimo. Graças a Deus. Finalmente resolve. Graças a Vamos lá. Não estou entendendo. Os pastores e o líder se opõem a isso porque insistem em crer em Deus Todo-Poderoso. A Eileen chegou. Não sei o que eles têm na cabeça. Pegaram quem pregava o evangelho de Deus Todo-Poderoso na outra vila. É mesmo? Acho que ela logo vai ser presa. Essas pessoas são tão burras. Terão vida boa após ofenderem os pastores? Sim. Se quer saber, eles são muito ociosos. Sua esposa não está sempre com eles? É melhor ficar de olho nela. Isso, fique Não a mais de deixe olho se nela. reunir com eles. Ronan! As pessoas falam de você todos os dias e você ainda se reúne com essas pessoas! Você me deixou envergonhado! O que está fazendo? Me deixe em paz! Quem Deus Todo-Poderoso! Vou te espancar! Nijian, vamos conversar. Você tá louco? Ronan, você tá bem? Se a convidarem para reuniões de novo, eu os denunciarei e mandarei prendê-los! Certo, onde? Tá falando com eles de novo. Estão dizendo que você é líder. Querem denunciá-lo ao governo. Se você for preso, não será o fim da nossa família? Dê-me o telefone. Você tem que me dar uma resposta. O que você quer é Deus ou a nossa família? Não é que eu não queira a nossa família. Mas eu não abro mão de crer em Deus. Como você se atreve? O que é isso? Para com isso agora. Já estou farta! Olhe para os outros. Estão pensando em formas de ganhar mais dinheiro. Mas você é o oposto. Sempre que pode, vai pregar o evangelho. Eu não aguento mais. Amanhã vou levar as crianças para os meus pais. Não quero ficar com você! Mas...
as coisas eram tão boas para a nossa família. Sempre que tinha problema, os vizinhos vinham nos ajudar. Desde que começou a crer em Deus Todo-Poderoso e ofendeu os pastores, ninguém se atreve a interagir conosco. Agora o New One se foi. E a nossa família está acabada. Estamos acabadas. Mãe. É a conta do hospital e o custo do funeral. Você era a esposa, tem que pagar. Ao ofender os pastores, você se colocou contra todo o vilarejo. Como você vai se sustentar? Peça desculpas aos pastores. Isso. Pare de crer em Deus Todo-Poderoso. É, Eileen, é isso mesmo. Oh, Deus. É difícil e doloroso demais crer em Deus neste lugar diabólico. Não sei como continuar. Por favor, me dá forças. Não fique desanimado. Não seja fraco. E eu esclarecerei as coisas a você. A estrada para o reino não é tão fácil. Nada é assim tão simples. Vocês querem que as bênçãos venham a vocês facilmente, não querem? Hoje todos terão provações amargas para enfrentar. Sem tais provações, o coração amoroso que vocês têm por mim não se tornará mais forte e vocês não terão um amor verdadeiro por mim. Mesmo se essas provações consistirem em circunstâncias menores, todos devem passar por elas. Só a dificuldade das provações é que irá variar de uma pessoa para outra. Amém. 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 Recentemente, eu me sentia solitária e muito triste. E bastante fraca. Confiando na oração a Deus, consegui superar isso. Agradeço a Deus por não desistir de mim. Isso. E por fazer os irmãos me enviar as palavras de Deus Todo-Poderoso. Foram as palavras de Deus que me deram fé e força. Graças a Deus. Nesses últimos dias, li em oração e recitei constantemente essa passagem, o que me fez superar a tristeza. Graças a Deus. As palavras de Deus são maravilhosas. Nós somos pequenos em estatura. Preciso ler mais as palavras e me equipar com a verdade. Esses eventos são todos ambientes que Deus orquestrou para nós. Há lições que deveríamos aprender neles. E eles são bênçãos de Deus. Sim. Você ter saído dessa tristeza e da fraqueza nos mostrou a orientação de Deus. É. Nenhum de nós deveria se sentir constrangido e também não deveríamos ter medo de perseguição. Isso. Deveríamos confiar mais em Deus e comer e beber suas palavras. Sim. Antes, quando eu cria no Senhor no mundo religioso, eu achava que os pastores e os presbíteros eram pessoas boas. Sim. Eles nos ajudavam com casamentos ou funerais e arranjavam muitas coisas.
Então pensávamos que eles eram servos fiéis do Senhor. Confiávamos neles em tudo. E pensávamos que eles nos levariam a receber o Senhor e nos guiariam para o reino dos céus. Não esperávamos isso. Não esperávamos que eles não nos levariam a receber o Senhor, nem que restringiriam nossa liberdade. A ponto de nem mesmo nos permitir um meio de sobrevivência e querer que morrêssemos. Fomos tolos demais. Não enxergamos a essência deles. E não imaginávamos que eram lobos em pele de cordeiro. Sim. Se não tivéssemos ouvido a voz de Deus e aceitado a nova obra de Deus Todo-Poderoso, temo que mesmo agora não seríamos capazes de ver a verdadeira face desses pastores e presbíteros. Eles são fariseus hipócritas e querem usar esses métodos antigos para nos desorientar. Estão tentando fazer com que rejeitemos a Deus e fazer com que o sigamos até o inferno. Mas isso não vai funcionar. Essas pessoas são tão maliciosas. Verdade. Seu comportamento é exatamente como o dos diabos que devoram a alma do homem que as palavras de Deus expõem. Sim. Deus também disse que eles são anticristos que resistem a Deus. Que passagem é essa? Eu ainda não a li. Onde fica? A Palavra Manifesta em Carne, volume 1. Página 881. Existem aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam o dia inteiro. Mas nenhum deles entende o propósito da obra de Deus. Nenhum deles é capaz de conhecer Deus. Menos ainda pode qualquer um deles estar de acordo com as intenções de Deus. Eles intencionalmente se opõem a Deus mesmo quando carregam o estandarte dele. Afirmando ter fé em Deus, ainda comem a carne e bebem o sangue do homem. Todas as pessoas assim são diabos que devoram a alma do homem. Demônios chefes que deliberadamente perturbam os que tentam entrar na senda certa. E pedras de tropeço que impedem os que buscam a Deus. Elas podem parecer ter uma constituição robusta. Mas como seus seguidores podem saber que não passam de anticristos que levam as pessoas a ficarem contra Deus? Como seus seguidores podem saber que elas são diabos vivos dedicados a devorar as almas humanas? Há também outra passagem das palavras de Deus. Nessa passagem, Deus diz que eles são seus inimigos e anticristos. Ele os expõe como reis na casa de Deus, correndo desenfreados, enquanto tiranizam os outros de geração em geração. Onde está essa passagem? Onde? Página 773. A pessoa mais rebelde é aquela que intencionalmente desafia Deus e resiste a Ele. É inimiga de Deus e é o anticristo. Veja, as palavras de Deus são tão completas. Nessa passagem das palavras de Deus agora mesmo, Deus diz que eles são demônios chefes que deliberadamente perturbam os que tentam entrar na senda certa. Sim. E pedras de tropeço que impedem os que buscam a Deus. Quando Deus diz, eles podem parecer ter uma constituição robusta, o que isso significa? Eu realmente não entendo essa parte. Deus diz que eles podem parecer ter constituição robusta. Aqui, constituição robusta. Definitivamente não significa que eles são fisicamente saudáveis. Veja, as aspas são usadas quando Deus se refere a isso. Essa constituição robusta significa que eles são muito bons em fingir. Por fora, todos eles se arrumam para parecer muito respeitáveis, grandiosos, nobres e dignos. O conhecimento e as doutrinas bíblicas com que se equipam são muito abrangentes. Os chavões que entoam são muito elevados, assim como as doutrinas que falam. Exatamente como os fariseus da época. Certo. Mas todos esses são fenômenos superficiais. Na verdade, a essência interior deles é o que Deus descreve. Anticristos que levam as pessoas a ficar contra Deus e diabos vivos dedicados a devorar almas humanas. Agora eu entendo.
Essas palavras de Deus que expõem os fariseus não estão descrevendo a verdadeira face dos pastores e dos presbíteros do nosso vilarejo? Eles costumam recitar a Bíblia, pregam vários chavões e falam sobre várias teorias na nossa frente. E por fora parecem muito piedosos. Em particular, sempre nos mandam esperar atentamente, preparar óleo, não pecar, nos arrepender sinceramente, dominar o corpo. Certo. E quais dessas coisas eles realizaram? Eles não realizaram nenhuma. Eles pecam todo dia, sempre executando atividades supersticiosas. Verdade. Os pastores se envolvem em intrigas, uns contra os outros, disputando poder e lucro. Não são coisas que os crentes no Senhor deveriam fazer. Não vamos mais falar disso. Principalmente no que diz respeito a receber o Senhor. Eles não são nem um pouco cautelosos e não têm um coração temente a Deus. Exato. Nem sequer leram as palavras de Deus e ainda assim as condenam. Certo. Eles receiam que, se todos os aldeões ouvirem as palavras de Deus Todo-Poderoso e aceitarem a nova obra de Deus, eles não poderão continuar sendo pastores. Certo. Sim. Não estão tratando ser pastor como um emprego, um vale-refeição? Isso é verdade. Em todas as coisas, em todos os lares deste vilarejo, no que eles não mandam. Eles têm a palavra final sobre tudo. Em nome, eles são pastores. Mas na realidade, são mais poderosos do que o líder do vilarejo. Pense bem. Quem nesse vilarejo não olha para eles com respeito? Quem se atreveria a ofendê-los? Nem mesmo o líder do vilarejo é uma exceção. Certo. Acho que eles têm mais status do que os chefes dos sacerdotes judeus, os escribas e os fariseus daquela época. Em nome, os aldeões creem no Senhor, mas na realidade, eles não são todos controlados pelos pastores? Está absolutamente certa. Muitos que ouviram as palavras de Deus Todo-Poderoso sentiram que eram boas e quiseram aceitá-las, mas desistiram por causa das ameaças dos pastores. Eles preferem perder a chance de receber o Senhor a ofender os pastores. Eles têm medo de não poder ficar neste vilarejo caso se afastem dos pastores. Minha família é igualzinha. Essas pessoas são tão confusas. Elas não estão sendo tolas. Tratam as palavras dos pastores como decretos sagrados. Elas nem mesmo querem o Senhor. Se elas não receberem o Senhor, não poderão entrar no reino dos céus. Para elas, No início, eu também era assim. Eu me preocupava com essas coisas. Éramos imaturos em estatura. Deus nos mostrou graça, permitindo-nos ouvir sua voz e aceitar sua nova obra. Certo. Que Deus nos guarde para que sejamos fortes. Que Ele nos dê força e fé, para que não sejamos mais presos por esses fariseus e não sejamos mais temerosos. Amém. Todos os dias eu oro a Deus. Peço a Ele que me guie e me esclareça, para que eu possa vencer essa perseguição. Peço a Deus que me esclareça para eu ter discernimento dos pastores e presbíteros e não ser constrangida por eles. E para não me preocupar com os meus prospectos e me colocar nas mãos de Deus. Amém. Logo depois que aceitamos a nova obra de Deus, encontramos esses ambientes. A boa vontade de Deus está nisso. Sim. Li uma boa passagem das palavras de Deus. Está na página 710. Eu leio. Tá bom. Por ter sido iniciada em uma terra que se opõe a Deus, toda a obra de Deus enfrenta obstáculos tremendos. E o cumprimento de muitas de suas palavras leva tempo. Assim, as pessoas são refinadas como resultado das palavras de Deus, o que também é parte do sofrimento. É tremendamente difícil para Deus realizar a sua obra na terra do grande dragão vermelho. Mas é por meio dessa dificuldade que Deus realiza um estágio da sua obra, tornando manifestas sua sabedoria e seus feitos maravilhosos, e usando esta oportunidade para completar este grupo de pessoas. Por meio do sofrimento das pessoas, por meio do seu calibre, e de todos os caracteres satânicos das pessoas desta terra imunda, Deus realiza a sua obra de purificação e conquista. Para que, a partir daí, ele possa ganhar glória e para que ele possa ganhar aqueles que darão testemunho de seus feitos. Tal é o significado inteiro dos sacrifícios que Deus fez por este grupo de pessoas. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus são maravilhosas. Enfrentarmos perseguição é uma bênção de Deus para nós. É o sofrimento que devemos suportar. E ele tem significância e valor. Sim, tem. Sim, verdade. Tem. Por meio dos ambientes que ele orquestrou, Deus nos incita a vir diante dele, a entender suas intenções e a nos submeter a esses ambientes. É
uma boa oportunidade para crescermos em estatura. Exato. Amém. Deus não poupou esforços e pensamentos para nos limpar e salvar. Graças a Deus. Essa não, ah não! Tem gente vindo! Acho que é o grupo de jovens! Espalhem-se. Quando será a próxima reunião? Devemos decidir isso. Avisarei mais tarde. Vamos Tá sair. bom. Eu soube que eles espalharam o Evangelho de Deus Todo-Poderoso em outros vilarejos. Se o líder do distrito souber disso, você pode perder o seu lugar como líder municipal. O impacto disso em mim é secundário. Não se preocupa com o fato de que ninguém pedirá sua ajuda para casamentos ou funerais? O número de pessoas que vêm à igreja para adorar e ofertar está diminuindo sem parar. Acho que seu prestígio e seu status também serão afetados. Não está preocupado com isso? Eu estou sim. Como não ficaria preocupado? Eu estou muito preocupado com isso. Mas nós estamos todos no mesmo barco. Se eu sofrer uma perda, isso afetará você também, não é? Sou apenas um pastor. Você é o líder municipal. Você precisará intervir nessa questão. Sobre o dinheiro para os reparos na estrada? Não se preocupe. Você receberá a sua parte. Durante anos, todos no vilarejo acreditaram no Senhor Jesus. E a paz tem reinado. Sim. Eu nunca pensei Isso mesmo. que as pessoas aceitariam a Relâmpago do Oriente e iriam crer em Deus Todo-Poderoso. Isso é desastroso. A Relâmpago do Oriente é alvo de repressões e prisões feitas pelo PC chinês. E, de repente, o evangelho deles foi espalhado no vilarejo. As coisas não vão piorar.
Se o nosso governo descobrir isso... Digam quem? As coisas vão piorar. Aquelas pessoas lá na frente? Essas pessoas acreditam. Essa reunião foi realizada para que os crentes em Deus Todo-Poderoso tomem uma decisão. Escolherão crer em Deus Todo-Poderoso ou vão desistir? Se o governo ficar sabendo disso, todo o vilarejo será implicado. Essa gente arruinou a paz de nosso vilarejo e nos causou problemas demais. Essas pessoas insistem em acreditar num Deus diferente. Não causam problemas sem motivo. Pessoal! Crer em Deus Todo-Poderoso não é trair o Senhor Jesus? Sim! Isso é trair o Senhor Jesus! Isso é traição! Nós só temos uma fé. E é a crença no Senhor Jesus. Certo. Nós cremos só em Jesus. O Deus verdadeiro. Os crentes em Deus Todo-Poderoso devem sair. Saiam daqui. Saiam daqui. Na China continental, ninguém tem permissão para crer em Deus Todo-Poderoso. E aqueles que acreditam são reprimidos e presos. Agora, precisamos conduzir uma investigação aqui. Quem os levou a essa fé? Quem é o seu líder? Mas quem será que é o líder? Seguimos Deus Todo-Poderoso. É Ele quem nos lidera. Tá bom. Já que não vão entregar o líder, vocês têm que fazer uma escolha. Se forem parar de crer em Deus Todo-Poderoso, digam recuar. E poderão voltar à igreja para crer no Senhor com os pastores. Se continuarem crendo em Deus Todo-Poderoso, digam continuar. E os denunciaremos aos oficiais de nível superior. E eles cuidarão de vocês. Se eles os entregarem ao governo, a coisa vai ficar séria. A situação tá ficando feia. Talvez sejam mandados para a prisão. Sim. Pois é. Isso não é perigoso demais? Isso é tão grave. Eles deveriam se apressar e recuar. Primeiro, Yanam, venha para a frente. A sogra da Yanam. Se tem algo a dizer, diga. Por que não pede desculpas? Você não tem vergonha? Se continuar crendo, não farei nada para ajudá-la. Vou deixar que eles lidem com você. Yanam, o que vai escolher? Eu estava errada. Vou voltar para a igreja e parar de crer. Ótimo! A Yanam mudou de ideia. Graças ao Senhor. Está disposta a se arrepender e voltar para a nossa igreja. Batam palmas! Muito bem. Ela tomou a decisão certa. Ótimo, mas que maravilha. Maravilha, não se deixe desorientar de novo. Próxima, Anguo, suba aqui. Quer que a aldeia inteira ria da nossa família? Se continuar teimosa, vou romper laços com você. Não será mais minha sobrinha. Anguo, você é jovem. Precisa ouvir o seu tio. Eu vou recuar. Ótimo. A Anguo está disposta a se arrepender. Palmas. Ótimo. Parabéns, Anguo. Próxima. Ilin. Suba aqui.
Desde que ela se casou e entrou para a família, nós nunca maltratamos a Eileen. Se ela decidir crer em Deus Todo-Poderoso, eu a deixarei em paz. Podem lidar com ela como achar que devem. Afinal, eu não posso controlá-la. Por seus filhos e pela família, por favor, recue. Pare de acreditar em Deus Todo-Poderoso. Os seus filhos são tão novos. Se você for presa, o que acontecerá com eles? Essas pessoas já se desculparam. E ninguém fala nada delas agora. Ó Deus Todo-Poderoso, por favor, me dá fé. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Nossa carne nasceu dos nossos pais, assim como nossos filhos nascem de nós. Mas sua sina está inteiramente nas mãos de Deus. Anda logo. Eu vou continuar. Você não pode fazer isso. Recue! Recue! Acho que você foi um pouco impulsiva. Vou lhe dar outra chance de fazer sua escolha. Pense bem e dê sua resposta. Vou continuar. Os que escolhem continuar estão errados. Eu não estou errado. Como ousa dizer isso? Por acreditarem em Deus Todo-Poderoso e não crer no Senhor Jesus, estão traindo o Senhor. Isso não é pecado? Vocês traíram o Senhor Jesus para crer em outro Deus. Isso é um pecado grande. Vocês são tão obstinados. Quando o marido dela morreu, nós ajudamos a enterrá-lo. E ela não nos ouve. Uma ingrata dessas tem que ser espancada. Não faça isso. Você não pode fazer isso. Vou espancar! Por que vai bater nela? Vamos continuar! Você ainda acredita no Senhor? Todos agachem! Vamos deixar isso para o governo resolver. Não devemos bater nela. Agachem-se! Próxima! Onam! Eu vou continuar. Onam, vou bater em você! Detenham-no! Detenham-no! Vou continuar. Eu também vou continuar. Vou continuar. Vou continuar. Eu vou recuar. Vou continuar. Eu escolho continuar. Vou continuar. Vocês querem errado com você, Acorda! Acorda! Estão fazendo isso há 7 ou 8 horas. Se ficarem no sol por mais tempo, alguém pode morrer. É. Já que optaram por continuar,
Peguem o gado, ovelhas e as crianças e deixem o vilarejo. Vão para onde quiserem. Mas devem partir hoje à noite. Quando tiverem ido, vamos queimar suas casas. Deixe-os ir para casa. Comunique isso ao governo amanhã. E deixe os superiores resolverem. Nesse dia, a situação ficou muito tensa. O que eu não esperava era que a maioria dos irmãos, como Eimin, Anron, Yechuan e Onan, escolheriam continuar. Fiquei muito grata a Deus. Aquilo era Ele nos dando fé e nos guardando, para que pudéssemos permanecer firmes e envergonhar Satanás. Mais tarde, o governo do distrito convocou outra grande reunião. Perante toda a cidade, as autoridades condenaram e blasfemaram Deus Todo-Poderoso. E também nos ameaçaram, dizendo que se continuássemos a crer nele, eles nos prenderiam e nos torturariam, assim como o governo chinês faz. E eles incitavam a população a nos denunciar se nos vissem nos reunindo ou espalhando o evangelho. No coração, eu odiei aqueles demônios. Para escapar das prisões e da perseguição do governo, eu e alguns irmãos fugimos da vila, um após o outro, e fomos para outro lugar para continuar a pregar o evangelho e desempenhar os deveres. Alguns outros ficaram na vila e se reuniam em segredo. Sofremos um pouco ao passar por essa perseguição e essa tribulação. Mas sob a orientação das palavras de Deus Todo-Poderoso, entendemos algumas verdades. Nos libertamos da religião e dos grilhões daqueles anticristos e falsos pastores. E passamos a comer e beber as palavras de Deus Todo-Poderoso e a desfrutar de sua rega todos os dias. Sinto que essa é uma maneira muito significativa de viver. Eu nunca poderia ter sonhado que o nosso grupo de pessoas comuns teria a sorte de ouvir a voz de Deus nos últimos dias e aceitar sua limpeza e salvação. Isso é Deus nos tratando com graça e nos elevando. Agradecerei e louvarei a Deus Todo-Poderoso para sempre.是你带领我过上新的生活，享受你的话语，明白了你心意。你话语审判刑罚，接近我的百怀。经历试炼，我学会顺服你。在神话语中长大，我认识了神。我愿尽好我的本分，荣耀见证你。神啊，我永远爱你，不管得福与收获，我都顺服你的主宰安排。我要给你真实的爱，不让你再等待。我要给你纯洁的爱，让你享受我的爱。我要给你全部的爱，让你得着我的爱。我要爱你到永远，满足你是我心愿。